Bienvenidos al podcast Psicomarins, donde hablaremos sobre la salud mental, crecimiento emocional, psicología, autoayuda, superación, sentimientos y autoestima. Aquí encontrarás una variedad de temas relacionados con el bienestar emocional y el desarrollo personal, con el objetivo de brindarte herramientas y recursos que te ayuden a crecer y mejorar en diferentes áreas de tu vida. Olá, sou Robson Marins. Como você se encontra? Bem-vindo ao podcast Psicomarins. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu estava pensando esses dias, que eu estava perdendo o meu tempo por TikTok. E havia umas pessoas que comentavam que opinião é igual a Foreps, que cada um tem o seu. Nesse momento eu comecei a pensar na ideia dessa pessoa quando dizia que opinião é igual a Foreps, que cada um tem o seu, significava primeiro que ele dava a entender que a opinião dele é como se fosse importante e a opinião das outras pessoas não o importava. E por isso eu estava pensando e queria trazer esse tema hoje, porque nem toda diferença de opinião ela precisa virar briga. Porque pensar diferente não é falta de respeito. O problema começa quando deixamos de escutar para simplesmente reagir. Por isso eu proponho a você agora entender a diferença entre diálogo e opinião. Por exemplo, uma opinião. Você pode ter uma opinião própria e saudável. Uma opinião própria que seria: eu gosto de vermelho. Eu gosto de tal atriz. Eu gosto de tal livro. Essa é uma opinião própria tua, em que nesse momento, eu gosto de Madrid, mas eu não gosto de Barcelona. Essa é uma opinião tua. Mas o conflito nasce quando a sua opinião começa a gerar uma discórdia no outro. Ou quando a sua opinião, na verdade, se transforma em uma verdade absoluta. Bom, imaginemos que tem duas pessoas que falam sobre educação. Mas uma acredita que em limites rígidos sobre a educação. E a outra defende o diálogo e afeto. A diferença poderia ser gerar a troca. Como virar ataque quando um diz: quem pensa assim é ignorante, ou você não entende nada de criança. Ali o diálogo morre, não porque pensam diferente, mas porque ninguém quer escutar. Faz uns dias eu fui comentar uma postagem em Instagram de uma certa cidade e que eu tinha visitado. Era um pueblo pequeno aqui da Espanha e eu comentei que eu não gostava desse certo local. Era bonito, é bonito, realmente para mim. A minha opinião era que não gostei. E quando eu havia escrito aquilo, a pessoa tomou como um ataque dizendo: uma pessoa formada como você, como pode dizer uma coisa dessa? Eu simplesmente tirei aquilo que eu havia escrito, que era a minha opinião, porque a minha opinião naquele momento gerou no outro uma forma de desacordo. Eu pensei, eu não vou desgastar minha energia para contestar a ele, porque independente de ter quantas formações eu tenho, não significa que eu tenho que perder o meu gosto e a minha própria opinião. Hoje em dia, opinião, infelizmente, não é diálogo. Então, as pessoas vivem constantemente no momento em que eu opino, e aquilo que eu opino é a verdade absoluta, e eu não quero que você mude. Então, o diálogo perde sentido porque as pessoas não querem dialogar. Quando eu dialogo, eu tenho uma escuta ativa. Eu escuto, eu dou o meu modo de vista, eu penso dessa forma, sem haver briga, sem haver crítica,
Pero infelizmente hoje em dia as pessoas não sabem dialogar. Outro exemplo cotidiano seria, na minha família alguém diz algo político na mesa, por exemplo. Alguém fala sobre política. E antes de terminar a frase, o outro já interrompe e diz: nenhum político presta. Nenhum político presta, todos os políticos são mentirosos. E o outro responde: mas por que você pensa assim? Nesse momento, todos querem provar quem está certo ou não. O resultado será que o clima ali fica pesado. Começa a distanciar ali emocionalmente as pessoas e o silêncio ele é forçado por uma opinião sem diálogo. Porque eu posso opinar e nessa opinião eu manter um diálogo sem entrar em conflito. Dialogar não é convencer, é sustentar quem você é sem esmagar o outro. É dar a sua opinião sem querer tirar a verdade do outro, ou o que o outro pensa que é verdade. E aceitar que o mundo não cabe numa única visão. E esse é o problema. Todos têm uma visão única, um foco único, e não são ecléticos, suficientemente ecléticos, e não têm uma mente aberta. E por isso o maior problema da nossa sociedade é que a gente não sabe pensar diferente. Sempre permanecemos na conversa, naquela conversa ou naquela ideia de que quando o diferente aparece, a gente começa a entrar em crise. A gente já quer discutir, já não quer aceitar. Por isso a gente necessita aprender o meu diálogo. Quando eu estou dialogando com as outras pessoas, eu não busco uma verdade absoluta. Mas quando eu tenho uma opinião, que a minha opinião também pode mudar. Uma pessoa que tem uma opinião, ela também pode depois mudar de opinião. E aí pessoas outras que não gostam de mudar de opinião, porque creem que se mudam de opinião, já serão hipócritas. Mas na realidade, a nossa vida, o aprendizado é assim. Aquilo que eu pensava antes, eu posso mudar. E isso não é hipocrisia. Bom, você é daquele tipo de pessoa que mantém diálogo? Ou simplesmente você é daqueles que eu necessito ter minha própria opinião? E quando eu tento conversar com o outro, eu quero que creiam naquilo que eu estou expondo. Pense nisso. Um abraço de Robson Marins.